Olá! Se a ideia de anúncio pago na internet já deu um nó na cabeça com aquelas planilhas e plataformas que parecem super complicadas, esta análise aqui é para descomplicar tudo isso. Vamos direto ao que interessa. Essa é a grande pergunta, né? Muita gente fica pensando, será que dá para fazer isso sem ser profissional? Preciso contratar uma agência? Custa uma fortuna? Olha, a resposta curta é, não é tão complicado quanto parece. E a resposta longa? Bom, é exatamente o que a gente vai ver agora. E é sério, o objetivo aqui não é sair falando de técnica super avançada. É dar o primeiro passo, é entender a lógica e, o mais importante de tudo, perder o medo. A meta é que, no final, qualquer um se sinta pronto para botar uma primeira campanha no ar. Ok, então vamos começar pelo começo. Antes de sair apertando qualquer botão, é super importante entender o conceito mais básico de todos. O que, de fato, significa tráfego pago. A lógica é surpreendentemente simples. Pensa assim, cada vez que alguém clica num anúncio, uma graninha vai lá para o Mark Zuckerberg. Clicou, pagou. Clicou, pagou de novo. É basicamente isso, pagar para que as pessoas visitem uma página específica. Simples assim. Agora vem a parte que costuma assustar um pouco, os números. Mas calma, não é nenhuma matemática de outro mundo. O sucesso de um anúncio, na verdade, se resume a uma fórmula bem simples, que a gente vai montar aqui passo a passo. O primeiro número que a gente precisa conhecer é o custo por clique, o famoso CPC. É quanto se paga, em média, por cada clique que o anúncio recebe. O legal é que esse valor não é fixo, sabe? Ele muda dependendo da qualidade do anúncio. Por quê? Porque as plataformas como o Facebook querem mostrar coisa boa para as pessoas. Então, um anúncio relevante que chama atenção acaba custando menos por clique. E mesmo sem saber o valor exato de cara, dá para definir um orçamento total, seja de 100 ou de R$ 1.000. E olha só que exemplo claro. Com um investimento de R$ 1.000, se o custo por clique for de R$ 1, a gente leva 1.000 visitas para o site. Agora, se o anúncio for muito bom e o custo cair para 50 centavos, com os mesmos R$ 1.000, o número de visitas dobra, vai para 2.000. Percebe o poder disso? Beleza, as pessoas clicaram, foram para o site. E aí? É aqui que entra a taxa de conversão. De toda essa gente que chegou na página, qual a porcentagem que realmente fez o que a gente queria? Tipo, comprar o produto. Essa é a métrica que transforma um simples visitante em um cliente. Continuando o nosso exemplo, com as 1.000 visitas, se 1% das pessoas comprarem, isso quer dizer 10 vendas. Mas, se a página não for tão boa, não convencer tanto, e a conversão for de só 0,3%, o resultado despenca para 3 vendas. Fica muito claro como cada detalhezinho faz uma diferença enorme no final. E tudo isso nos leva ao que a fonte original chama de o número mágico de todo o empreendedor. Essa aqui é a métrica que, no fim do dia, diz se o negócio está no caminho certo ou não. O custo por aquisição, ou CPA. Falando de um jeito bem direto, quanto de grana foi preciso gastar em anúncio para conseguir um único cliente? A conta é fácil. O investimento total dividido pelo número de vendas. É aqui que a gente descobre se a campanha está dando lucro ou prejuízo. E aqui a mágica acontece. Vamos juntar todas as peças. Investindo R$ 1.000, a campanha gerou 10 vendas. Isso dá um CPA de R$ 100 por cliente. Agora, se o produto custa R$ 497, o faturamento total foi de quase 5.000. Tirando o investimento, sobra um lucro de quase R$ 4.000. É uma verdadeira máquina de fazer dinheiro quando a matemática fecha. E o ponto mais legal é este. Esses números não são escritos em pedra. A grande beleza do tráfego pago está justamente aí. Mudar uma coisinha de nada, tipo o título da página ou uma frase no anúncio, pode melhorar a taxa de conversão e, bum! O resultado final muda completamente. Certo, a teoria está clara. A matemática faz sentido. Mas e na hora de colocar a mão na massa? Vamos para um guia rápido, sem enrolação, para criar a primeira campanha sem se assustar com a tela do computador. A fonte original usa uma analogia que é simplesmente perfeita. O gerenciador de anúncios parece a cabine de um avião. Tem 1.000 botões, luzes piscando, assusta. Mas para decolar, o piloto só precisa de uns 2 ou 3. O resto é para depois. Vamos focar só no essencial para essa primeira decolagem. Para essa primeira campanha, é só seguir estes 6 passos. 1. Clica no botão verde Criar. 2. Define um objetivo como tráfego para o site. 3. Bota um orçamento diário pequeno, só para começar. 4. Define o público, bem básico mesmo. 5. Sobe a imagem ou vídeo do anúncio e o link. E 6. Publicar. Pronto. É isso. Todo o resto, por enquanto, pode ser ignorado.
E aqui vai uma dica de ouro da fonte. Na hora de definir o orçamento, a recomendação é começar com um valor diário e não total. Por quê? Porque isso dá muito mais controle. Dá para acompanhar os resultados todo dia, aprender o que está funcionando e, o principal, pausar a qualquer momento se os números não estiverem legais. Agora, pode parecer que esse é um jogo só para as grandes empresas com orçamentos gigantescos, mas aqui vem a parte mais interessante de todas. Os pequenos negócios, na verdade, têm uma vantagem enorme nesse jogo. O que a fonte deixa bem claro é que a ferramenta é a mesma para todo mundo. A mega corporação e o empreendedor que está começando usam a mesma plataforma, o mesmo leilão, as mesmas regras. O campo de batalha, de repente, ficou nivelado. E as vantagens de ser pequeno são bem claras. Um negócio menor não tem burocracia, se move mais rápido, pode ser muito mais autêntico na comunicação, fora que os custos fixos são menores. Com 500, 700 reais já dá para começar e competir de igual para igual. E para fechar, um ponto que é fundamental sobre a mentalidade. O objetivo da primeira campanha não é ficar rico da noite para o dia. O objetivo é outro. É ganhar intimidade com a ferramenta, é entender na prática como os números se comportam e, acima de tudo, é perder o medo de apertar o botão publicar. Com essa base, com a matemática simplificada e com o processo todo desmistificado, a pergunta muda. Não é mais, será que dá para fazer? Mas sim, o que dá para construir com essa ferramenta. A oportunidade está aí, esperando pelo primeiro clique.